Salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui é o Titio Rômulo e vamos para mais um videozinho top aí, acho que vocês vão gostar. Cola na telinha aí e roda a vinheta. Up, up and away! Salve galerinha, firmeza, tudo bom com vocês? Bom, vamos lá, como eu tinha prometido para vocês, eu iria fazer um segundo vídeo específico dos personagens, né, dos heróis que a gente tem aqui da DC. A gente já tinha feito um vídeo de tier list, eu vou colocar aqui em cima no balãozinho. Quem ainda não viu o videozinho, é só clicar aqui no balãozinho e você vai ver ali o tier list, que não é um tier list final, tá galera? É um tier list que nós estamos montando com a ajuda de todo mundo da comunidade. Por exemplo, a tier list que tá ali, ela pode ser usada, mas ela já vai ser modificada, né? Esse final de semana aí, eu vou pegar esse final de semana agora, eu vou pegar ela pra gente já fazer algumas modificações aí, mediante o que a gente já conversou com a galera que tá na nossa aliança e no nosso Discord, né? Vocês podem ver, hoje, a nossa aliança tem 70 membros, né? A nossa aliança tem 70 membros, a gente tá aqui pesquisando para abrir para mais 10 membros, né? Aqui, ó, a gente vai colocar aqui, a gente tá quase chegando na metade, né? Mas eu acho que até amanhã já libera aí mais 10 membros. Então a gente vai para 80 membros. Então são 80 cabeças que estão jogando e estão trocando de ideia no nosso Discord. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a tier list que nós começamos a criar, ela chegue até vocês sempre refinada, entendeu? Eu entreguei ela no vídeo bruta, que já dá para você ter uma noção. E agora a gente está lapidando esse diamante para entregar para você essa obra de arte completamente lapidada e brilhante do jeito que vocês gostam. Mas para isso você tem que acompanhar o nosso canal, né? Então, se caiu de paraquedas, inscreva-se e ativa o sininho para receber todas as notificações. E não esquece de deixar esse like aí. Tu vai assistir o vídeo e vai esquecer, velho. Já clica no like aí, vou esperar aqui. Clicou? Clicou mesmo? Beleza. Então vamos lá. Baseado nisso tudo que eu falei com vocês, né, nós vamos agora falar algumas coisas que podem deixar vocês preocupados, né, e esperançosos ao mesmo tempo. A primeira coisa que você precisa entender é que ele é um idol, né, ele é um idol RPG, no estilo Hero Collector, né. Quem não está acostumado com heróis de coleção ou um jogo de Hero Collector, significa que para você evoluir o herói, você precisa de fragmentos. Precisa de mais heróis de igual modo, né? Diferente de alguns idols que você pode pegar fragmentos do personagem e fragmentos universais. Aqui não existe fragmento universal. Aqui é fragmento do personagem. Então, se você tem um personagem e você ganha outra vez ele é transformado em fragmento e você pega esse fragmento para subir as estrelas do seu herói. Acho que todo mundo entendeu isso daí. Então, a primeira coisa que você tem que entender é: peguei um personagem mítico. Personagem mítico é bom? É. Ele é mítico, irmão? Ele é bom. Só que você tem que se preocupar que você precisa de mais cópias desse personagem para você poder crescer no jogo. Porque se você não tem cópia dele, fica complicado de você manter ele no seu time. Porque ele, por mais forte que ele seja, um lendário que você tem com mais cópias pode acabar passando ele em poderio. Óbvio que você conseguir uma copinha, uma cópia, um fragmento míscero desse bicho aqui, do mítico, ele vai ficar mais forte que o lendário. Então, cópia é importante. Então, se você tem dificuldade de pegar um mítico, imagina pegar ele uma vez, duas vezes, 3 vezes, 10 vezes, né? Então, é um processo bem complicado, torna o jogo longo. Ele não é um jogo que você consegue acabar ele muito rápido, ele acaba sendo um jogo de longa duração. Entendido esse segundo ponto, a gente tem aqui, ainda no começo do jogo, pouquíssimos personagens. Se vocês observarem, eu vou contar junto com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 personagens lendários. Míticos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.
primeiro jogo que eu vou brincar, onde que tem mais mítico do que lendário. Isso torna o jogo mais difícil pra gente, tá? Torna o jogo extremamente mais difícil pra gente. E tem uma outra preocupação aqui que você tem que levar em consideração. Todos os personagens são resetáveis até o nível 120. Depois que você passar do nível 120, você não vai conseguir mais resetar o personagem, né? Então, quando você vem aqui e manda resetar o personagem, redefinir o personagem, ele te fala, ó, você pode redefinir o nível de campeão até nível 120, de forma gratuitamente, com reembolso de todos os materiais de avanço e melhoria usados, beleza? O que isso significa? Você não vai pagar nada para fazer isso, é de graça, mas até o nível 120. Se você colocar o personagem 121, aí você não consegue mais resetar o personagem. Você disse pro jogo que esse personagem vai ficar com você até o fim do jogo. Então você precisa definir qual personagem você vai subir para 120, tá? Entendido isso também? Então beleza, entendemos os 3 pilares. Agora vamos pro 4º pilar, que é ele que vai definir tudo que a gente vai fazer daqui para frente. Já definido aí, né? Já entendido que ele tem mais míticos do que lendários, já entendido que ele é um jogo Hero Collector e também compreendido que ele é um cara que vai permitir que você resete os personagens somente até o nível 120, você agora precisa de ter um foco nos personagens que você vai continuar subindo ad eterno, com muita facilidade de conseguir mais cópias, para que ele possa refletir a sincronia com os outros personagens. Rapaz, você falou, mas não entendi pantafulhas nenhuma. Pode explicar melhor? Posso. Vamos lá. A gente tem personagens que nós usamos, que ele fica branquinho, tá vendo? Ó, branco, 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 branco. Eu tô usando a Mera, Mulher Maravilha e o Arqueiro. Tô brincando com o Batman e com o Superman aqui, por enquanto, tá? Mas, porém, contudo, todavia, eu acho que eu vou começar a deixar esses caras aqui na sintonia e não vou upá-los de forma manual. Por quê? É complicadíssimo conseguir cópia do Batman e do Superman. Pelo menos pra mim tá sendo. Tem gente que conseguiu aí ele e já colocou em 5 estrelas. Mas eu não tô preocupado em colocar o personagem em 5 estrelas. Eu tô preocupado em colocar o personagem 5 estrelas dourada, né? Porque você coloca 5 estrelas brancas, depois você coloca 5 estrelas azul, depois 5 estrelas roxas e depois 5 estrelas douradas. É dourada ou vermelha? Deixa eu ver aqui que eu consigo mostrar isso para vocês de forma mais legal, para vocês entenderem a dificuldade. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Para vocês entenderem a dificuldade que eu quero transmitir para vocês, tá? Eu tô na liga, velho. Mania de ficar procurando liga, velho. Aqui, ó. É vermelho, é vermelho. Ah, e tem dourado. Então você tem que primeiro deixar o cara 5 estrelas brancas, depois 5 estrelas azuis, depois 5 estrelas roxa, depois 5 estrelas amarela, depois 5 estrelas vermelha. Cara, isso é extremamente difícil. Extremamente difícil, ainda mais se você for um player free to play, né? E aí, cara, o que você consegue fazer para começar a se driblar desse sistema? Você começa a usar personagem. Deixa eu ver se alguém tá precisando de ajuda aqui, galera. Você começa a usar personagens, cara. É o Riddick que tá aqui. Depois eu ajudo eles. Você começa a usar personagens lendários. Por quê? Porque você consegue ter mais cópia dele. E os outros personagens, você vem aqui no seu arsenal. É arsenal? Deixa eu ver aqui. Não, nexo de treino. E coloca os que realmente você acha importante na sintonia. Por exemplo, aqui na sintonia eu tô usando o Capitão Frio, né? Capitão Cold, tô usando o Atom, tô usando o Capuz, tô usando o meu querido Adão, Croco e a Mulher Gato. Cara, não sei se esses caras merecem ficar aqui, entendeu? Porque eu não vou usar esses caras. Então vale-me muito a pena tirar, por exemplo, o Capitão Cold aqui e colocar a minha Arlequina, que tá parada aqui do lado de fora, tá vendo?
Então vale a pena eu focar nos amarelos, em 4 amarelos básicos, né? Na verdade são 5, desculpa. Em 5 amarelo base, para que na sintonia os míticos fiquem top. Gente, eu tô falando demais, mas vocês conseguiram entender isso daí? Porque isso é a base. Eu não posso fazer o vídeo se eu não explicar essa base. Por isso que às vezes meu vídeo fica grande, tá? Vocês entenderam isso daí? Que é, nesse determinado momento, você focar em 5 personagens, amarelinhos, eles vão te dar um poder, uma base de poder, para que os míticos, com calma, você vai upando as estrelas dele, porque eles já vão estar no sincronismo. Você não vai precisar de usar recursos como aqui, por exemplo, eu nunca lembro o nome dessas merda, cara. Aqui. Como é que chama isso aqui? Ih, rapaz, fudeu. Como é que chama esse cara aqui, velho? Deixa eu ver se ele fala aqui. Meio de operação. Bem, esse cara aqui. Ele não fala o nome, né? Então, para você ficar gastando, esqueci o nome disso aqui, ficar gastando esse recurso aqui com esse recurso aqui, né, que é para fazer os equipamentos, esse você vai gastar, né? Esse você vai gastar porque você tem que fazer equipamento de qualquer jeito. Mas você vai precisar muito de XP, né, que é esse cara aqui, e vai precisar muito desse negócio biológico que a gente faz aqui no laboratório biológico. Esses 2 recursos são primordiais para você fazer o update dos seus personagens. O XP para você subir de nível e o material biológico para você poder avançar de nível dele, fazer o limit break, né? Se você foca em 5 lendários, você vai conseguir deixar um time forte, muito forte, tá? Usável. Enquanto isso, os seus míticos vão ficando aqui no sincronismo. E a única coisa que você vai desprender tempo e recurso para o seu mítico é de material, de equipamento, para você criar equipamento forte para ele, tá? Então, cara, agora sim, agora vamos partir ali para os heróis, para a gente começar a entender os heróis, né? Dentro aqui dos heróis, agora sim, agora que eu dei a base, vamos falar aqui dos heróis. Dentro dos heróis aqui, a gente tem as classes, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês, você pode filtrar por elas. Então a gente tem assassino, guerreiro, guardião, apoio, mágico, intimador e atacante, tá? Então, de novo, atacante, intimidador, mágico, apoio, guardião, guerreiro e assassino. Você pode filtrar aqui para que ele limite o seu campo de visão aqui, até mesmo para você ver equipamento, distribuir equipamento de melhor maneira, filtrando. Você quer só assassino? Tem só os assassinos. Você quer só guerreiro? Fica só os guerreiros. Você quer só guardião? Fica só os tanques. Você quer só os magos? Fica somente os magos e assim por diante. Entendido as classes, porque eu estou falando das classes, novamente, eu vou colocar aqui em cima um balãozinho, um vídeo explicando sobre equipamento. Porque cada classe, meus queridos, ela exige um tipo de equipamento. Então você não consegue craftar um equipamento de atacante e colocar em guardião ou colocar em guerreiro. Não dá. Guerreiro, equipamento de guerreiro, atacante de atacante e apoio de apoio. Não dá para você colocar equipamento de uma classe em outra. Não dá mesmo. Beleza? Então, dentro aqui de um herói, você tem informações que são primordiais. Primeiro é saber qual é a classe dele, para você poder craftar o equipamento correto. Depois é saber quais são as armas recomendadas para colocar nele. Como é que você sabe qual é ou quais são, né, as melhores armas para colocar no seu herói? Você vai clicar neste livro aqui. Esse livro aqui vai ser o nosso guia por muita coisa, tá? Você vai clicar neste livro aqui. Este livro aqui ele vai te mostrar não somente a arma que fica melhor com ele, como também qual time este personagem melhor se enquadra, melhor se adequa. No caso aqui do capuz, ele vai entrar na família morcego e ele vai ganhar o benefício da família morcego. A gente tem várias famílias no jogo, né? A gente não tem somente 3 famílias aqui, tá? Liga da Justiça, os mais procurados de Arkham e família morcego. Não, a gente não tem somente essas 3 famílias, como eu expliquei isso para vocês em outros vídeos aí. Dá uma puladinha no canal para vocês entenderem essa... isso aqui tá no tier list, tá?
no videozinho de tier list que eu fiz para vocês. A gente não tem somente essas famílias. Como eu mostrei aqui no início para você, que vocês podem fazer o filtro aqui, né? Pelo assassino, guerreiro, guardião, apoio e mágico. Você também pode filtrar por família. Tropa dos Lanternas, família do Superman, família do Flash, família dos Atlantes, Esquadrão Suicida, Aves de Rapina, Liga da Justiça, Usuário de Energia, Mestre de Armas, Liga de Assassinos, Família Morcego, Liga da Justiça Sombria, os mais procurados de Arga, os Jovens Titãs, Legião do Mal e Meta-Humanos. Você pode. Essas meninas aqui, essas famílias aqui, algumas têm tag, outras não têm tag. Mas que desgraça é essa de tag? Vamos lá. Os tags você consegue identificar na hora que você for lutar. Se você for aqui na arena, por exemplo, que eu vou mostrar como exemplo mesmo para vocês, né? Vocês observem que tem uma bolinha aqui no cantinho que categoriza qual é a tag que você está fazendo parte, tá? Algumas te dão benefício, outras não. Aí você clica aqui, você pode ver, ó, eu tô aqui, ó, no tag da Liga da Justiça. Por quê? Porque eu tenho Superman, Batman, Flash e Mulher Maravilha, né? Quando eu tenho 4 aliados da Liga da Justiça, eu aumento o meu ataque. Eu tenho aqui também os Meta-Humanos, é uma outra família. Vocês não viram essa família de Meta-Humanos no meu vídeo de tier list e muito menos ali nas seleções que eu mostrei para vocês, porque não tem essa tag habilitada no jogo, mas ela vai ser usada no campo de batalha, né? Então, quando eu tenho 3 aliados aqui Meta-Humanos, eu aumento em 5% do meu ataque e do meu ponto de vida. Se eu mudar um personagem aqui, por exemplo, deixa eu tirar o Flash daqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver, eu vou colocar aqui o arqueiro. Olha que mudou de novo a minha tag, tá vendo? Eu continuo com a Liga da Justiça e mudei para Mestre de Armas. O Mestre de Armas aqui vai aumentar o meu ataque, tá vendo? E aqui também vai aumentar o meu ataque. Se eu tirar o lanterna, meu Deus do céu, o arqueiro e colocar o Flash, eu volto aqui para os meus Meta-Humanos, né? E ele acaba, quando você coloca, ele acaba mostrando muito rápido, ó. Olha lá, Liga da Justiça, tá vendo? Ele mostra muito rápido os benefícios, mas você pode ver por aqui, beleza? Então, é importante você prestar atenção nestas tags que não estão disponíveis no jogo. Você não consegue achar essas tags falando que benefícios que elas estão. Pelo menos eu não encontrei, tá? Mas elas são primordiais para arena e até mesmo pro PVE, tá bom? Então aqui, galera, nos heróis, a gente tem que ficar atento neste livrinho, porque ele é importantíssimo. Porque além dele falar qual é a arma legal para me encaixar com o meu guerreiro, também ele mostra aqui a seleção da família. Quais seriam as famílias, as possíveis famílias que esses personagens podem brincar, tá? Tem uns que não tem nenhum, tá vendo? Mas aí cai naquilo que eu te falei. Vai lá na arena e vai testando as combinações. Porque na arena você consegue ver as tags em função. Aqui no personagem parece que ainda está em desenvolvimento. Ele não mostra essas tags existentes no personagem, que você só consegue ver lá na arena. Isso é importante, não pode esquecer de olhar isso daí, tá? Bom, então a gente viu aqui que o livrinho vai ajudar a gente. Aqui você tem informações sobre os atributos do seu personagem. Quanto que ele tem de ataque, quanto que ele tem de vida, quanto que ele tem de defesa. Eu sempre esqueço o que é main, cara. Sempre esqueço. Taxa de crítico, de resistência a crítico, de dano, e por aí vai. Eu vou ficar lendo essa merda toda aqui não, né? Aqui, cara, é onde você sobe as estrelas, que eu falei pra você, né? Você precisa de fragmento do herói para subir estrela. E os heróis lendários são mais fáceis de atingir essas metas do que os heróis míticos. A não ser que você seja um cara realmente muito sortudo, né? E se você for um cara extremamente sortudo, joga na Mega Sena, que é melhor do que jogar aqui no jogo. Sacanagem, tô brincando. Equipamento, cara, é aquilo que eu falei pra vocês. Você não consegue evoluir, tá vendo? Você não consegue evoluir um equipamento. A única coisa que você consegue fazer é remover ou substituir. E você vai substituir por algo mais forte. No caso aqui, ó, eu tô com 145, tá vendo?
E essa classe que eu tenho aqui é a classe atacante. E os equipamentos que eu fabrico lá na minha fábrica é para atacante, assassino e magos, tá? Então, para eu poder deixar esse cara mais forte, eu tenho que ir lá no meu arsenal e fabricar. Deixa eu ver se tem gente precisando de ajuda aqui, povo. Ó, vamos ajudar a galera aqui, isso é importante. Fazendo vídeo e mostrando ao vivo que a gente sempre ajuda todo mundo aqui da Aliança. E lá no meu arsenal, cadê o meu arsenal? Aqui no meu arsenal, a gente sabe que para eu deixar uma arma mais forte ali, um equipamento mais forte para aquela classe, eu tô com essa aqui, tá vendo? Lá eles estão com Epic Plus. Eu tenho apenas 1% de chance, né, de colocar ele nesse cara aqui. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fabricar. Eu duvido que vai cair coisa forte, mas eu vou mostrar para vocês, tá? E o que a gente usa para fabricar? Dinheiro e metal. Acho que isso aqui é metal Wayne, o ferro Wayne, alguma coisa Wayne aqui. Eu vou mostrar para vocês ali, tá? Esse cara é mais chato de conseguir. E se eu fabricar aqui, ó, infelizmente eu não consegui nenhum equipamento de nível alto, tá? Nenhum equipamento de nível alto que possa, por exemplo, ajudar o meu capuz ali. Deixa eu fabricar aqui. Deixa eu colocar no filtro aqui só para atacante, que aí fica mais fácil. Aí eu venho aqui no capuz, ó. Equipamento. Equipar rápido, ó. Não consegui colocar nada para melhorar. Deixa eu ver se a gente consegue colocar alguma coisa aqui no arqueiro. Ó, nada para equipar. Então vamos pro próximo, né? Ó, esse cara eu consigo melhorar, ó. Coloquei um capacete ali de 110, ó. Vamos pro próximo aqui. Vamos ver se a gente consegue. Nada. Próximo. Ali, ó. Vou melhorar ali, ó. Foi pra 106, ó. Vamos melhorar. Ó, a gente vai melhorando, tá vendo? Ah, mas eu preciso fazer isso em todos? Precisa. Precisa. Ainda mais pro evento, tá? Tudo que você faz aqui reflete no seu poder global, tá? Tudo que você faz com os heróis aqui reflete nesse poder aqui, ó. Que é o poder global, que vai acabar caindo aqui. Tem um evento desse troço aqui em algum lugar, velho. Eu acho que era esse primeiro aqui, que era... não sei se era esse daqui, velho. Mas tem um evento aí de poder, velho. Fazer isso aqui aumenta o seu poder e é muito bem-vindo. Depois que você usou todo o equipamento, não tem o que você fazer mais com aquele equipamento do personagem. Aí você vem no arsenal e vem aqui, seleciona todos, tá? Cadê todos aqui? Tem um lugar que tem todos. Lendário abaixo, épico, tudo. Você vem aqui, adiciona e desconstrói. Porque isso vai te dar esse fragmento aqui, ó, bloco de estrutura. Para que serve o bloco de estrutura? Importantíssimo. Para melhorar o arsenal. É importante. Já que nós estamos falando de herói, tudo relacionado a herói está aqui no arsenal. Porque é aqui que a gente faz as armaduras. Né? Eu tenho que juntar aqui 2.500 para poder subir o arsenal para nível 14. E nível 14 é importantíssimo para mim, porque eu vou liberar aqui os níveis mais altos para suporte e intimidador. Vamos voltar, porque tudo que eu tô falando, cara, tem a ver com os nossos personagens, os nossos heróis, tá? Bom, voltar aqui pro Caveirinha. Então a gente viu aqui os equipamentos, né? Vimos todos os equipamentos aqui. Vimos qual é a arma legal para ele. Aqui também tem informações bem interessantes, né? Aquele status que nós vimos lá, ó, pode ser visto por aqui também. Né? Fica aqui, ó, no início, ele fica no cantinho aqui, tá vendo, ó? E você também pode ver ele aqui nos equipamentos, ó. Tá? É o mesmo status, beleza? E por último, a força, cara. A força é muito importante você focar nisso daqui. E a força vai precisar de um material muito importante, que é esse cara aqui, ó. Que é o fragmento de CCCA, né? Que é a única coisa aí que você precisa para poder upar, além do dinheiro. Mas dinheiro, cara, você tem a rodo. Eu tenho mais de 4 milhões aqui dessa porcaria desse dinheiro aqui. E aí, cara, quem dera se fosse a vida real. E aí você precisa desse carinha aqui. Esse carinha você consegue fazendo eventos. E também você, às vezes, acha ele na loja, tá? Você encontra ele aqui, ó. Opa, o que tem aqui do legado? Às vezes você acha ele aqui, tá vendo, ó? Vou resgatar aqui, ó. Vou pra nível... Olha, eu fui pra nível 19, ó. Vamos ver o que eu vou resgatar. Olha aí, 5 dele, ó. Olha que lindo. Vou resgatar 5 da criança aqui, ó. Né? E aí, brother, você vai ali na sua... também esqueci que eu tava mostrando, não mostrei, né? Além ali do legado, né? Você tem que ir na loja. Né? Na loja eles vivem resetando isso daqui, ó. Sempre que eu summon... Aqui, ó. Aí ele aqui, tá vendo?
Eu não compro ele com gema não, tá, cara? Eu só compro ele com gema se ele tiver com desconto agressivo aqui, né? E aí vale a pena gastar uns 100 de gema nele. Mas caso contrário, velho, eu só compro os que tem assim, ó, tá vendo? Os que tem com grana. Quando eu ver aqui, ó. Aqui eu compro sem dó, maluco. Tem grana, eu compro sem dó. Onde tem grana eu gasto, tá, velho? Ó, onde tem gema eu não compro. Gema pra mim, cara, é só pra summon, ó. Só pra summon. Beleza? E aí, de posse deste CCCA, né? É CCCA que chama? Esqueci o nome dessa merda. Aqui, ó. É CCCA, ó. É o CCCA. Você vai ativar a força do seu personagem. Cara, eu sou muito cagão, né? Eu sou muito cagão. E eu gosto muito de dar vida pro meu personagem. Porque se meu personagem tem muita vida, ele consegue ficar muito tempo no campo de batalha. E também isso é meio que uma balança, né? Se você dá muito ataque e pouca vida, ele dá muito dano e dura pouco. Se você coloca muita vida e pouco ataque, ele vive muito e dá pouco ataque. Se você tenta equilibrar esse negócio, né? Fica mais interessante. Então você pode ver aqui que vida eu tenho aqui e tenho aqui, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou dar mais uma aqui. O que eu faço? Olha, eu aumento meu reforço de PV em mais 1250. Aqui que tá piscando, ele aumenta meu ataque em 150. Aqui não vou conseguir porque é 32, né? Mas aquela granada que ele tem lá tem mais chance de ataque. Então eu vou ficar o quê? Vou ficar aqui na minha vida para aguentar mais um pouquinho ali no campo de batalha. A escolha de qual força você vai usar aqui é primordial, porque você não vai fazer isso para todos os personagens. O recurso é escasso, né? E gasta bastante recurso. Às vezes tem chefe mundial aqui, ó. O vídeo tá ficando grande, cara, mas tenho certeza que vai ser útil para vocês. Aqui, ó, tem boss aqui que te entrega esses caras. E aí, cara, te entrega uma quantidade muito grande. E aí você vai vir aqui no seu personagem que você realmente está usando, né? E vai distribuir aqui as suas forças. Show de bola? Meu povo, não esquece de deixar esse like não. E eu acredito que eu falei tudo que tinha que falar aqui dos heróis. Se eu esqueci alguma coisa, por favor, vem na descrição do vídeo e coloca ali... Desculpa, vem no comentário do vídeo e coloca ali algo que talvez eu tenha esquecido, que a pessoa pode ver aqui no comentário e falar, olha, ele esqueceu disso, mas o cara colocou aqui. Ah, que legal. Isso ajuda e fortalece a comunidade. Obrigado, tá, galera? Por estar dando esse apoio aí. O canal tá ficando muito bom, tá crescendo com o joguinho da DC, graças a vocês. Então continua ajudando o titio aqui, que eu vou continuar fazendo, prometendo fazer materiais e conteúdos dignos de vocês. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.